Olá, alunos, ex-alunos, concurseiros, amigos e amantes da história. Tudo bem com vocês? Como vocês observaram, o professor Carlos começou com a máscara, né? Afinal de contas, nós estamos aí passando por um período muito difícil por todo mundo em virtude do coronavírus. E por causa disso, nós temos que nos cuidar. Em virtude dessa situação, a nossa videoaula de hoje é sobre pandemias e epidemias antes da Covid-19. Ok? Mas antes de falarmos sobre cada uma delas, nós vamos pincelar um pouquinho sobre cada uma delas. Deixa o like aqui e se inscreve no nosso canal Carlos Cavalcante para que a gente possa estar cada vez mais produzindo uma videoaula super interessante por vocês e para vocês. Beleza? Vamos lá. Primeiro, varíola. A varíola ela é causada de forma geral por um vírus. E a primeira vez que a varíola foi detectada foi numa múmia da 18ª dinastia egípcia. Posteriormente, ela aparece no ano de 700, quando ela matou diversos membros da família imperial Fujiwara. Mas o grande boom da varíola é no Império Azteca, quando os espanhóis passam a conviver no Império Azteca, passam a se enfrentar com os soldados aztecas e a partir daí a varíola dizima muitas pessoas que viviam dentro desse império. Para vocês terem uma ideia, a varíola, ao longo de toda a história, ela matou mais de 300 milhões de pessoas. 2. Malária. A malária ela é causada por um protozoário. Surgiu na África há dezenas e milhares de anos atrás, mas tem dois escritos que chamam a atenção da história. Um, na China, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, nos escritos chineses, e um outro nas tábuas da Mesopotâmia, na chamada escrita cuneiforme, um pouquinho depois, por volta de 2.000 anos antes de Cristo. Relatos mais específicos dão conta que Hipócrates, ligado à medicina, é o primeiro de fato a descrever com detalhes o que seria essa varíola. Já no século XVII, em 1623, 8 cardeais e 30 secretários da igreja, ligados ao Papa, morreram por causa dessa doença. A ONU diz que cerca de 10 milhões de pessoas já morreram diretamente por causa da varíola. 3. Lepra. Lepra é causada por uma bactéria leprae. É uma doença muito antiga. Registros de 1350 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 3.000 anos atrás, dão conta dessa doença, né? Em hieroglifos egípcios também. A lepra ela aparece algumas vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, como algo de desonra, como algo ligado ao pecado. E existem outras descrições um pouquinho mais à frente, descrições mais precisas, né? Que dão conta do ano 600 a.C., na medicina indiana, que também fala diretamente sobre a lepra. Talvez ela seja a doença mais antiga do mundo. Na verdade, não tem uma afirmação, né? Os historiadores não cravam isso, mas possivelmente ela pode ser a doença mais antiga de toda a história. Peste negra. A peste negra ela é um capítulo muito importante dentro dessas pandemias, dentro dessas epidemias. Ela ocorreu de 1345 a 1355. Ela é causada por uma bactéria, possivelmente infectada por uma pulga, né? E transmitida por rato. O nome peste negra vem exatamente porque eram ratos negros que chegaram na Europa.
encontraram de certo modo um sistema sanitário muito deficiente e ali começaram a proliferar cada vez mais. Essa doença, ela surgiu na China. E lá na China, entre 1330 e 1350, chegou a matar de 15 a 20 milhões de pessoas. Realmente, pessoal, a peste negra é um capítulo à parte nesse cenário das grandes pandemias, né? E ela chega à Europa muito ligado ao comércio, né, ao comércio marítimo, com relação do Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. E dessa forma ela se expande por toda a Europa. Para vocês terem uma ideia, como a peste negra, o poder que essa pandemia tem dentro da Europa, ela chega a paralisar uma guerra. Ela chega a paralisar um conflito que foi a Guerra dos 100 Anos, envolvendo França e Inglaterra, que vai de 1337 a 1453. Ela cessa esse conflito. E também é tida em diversos escritos como um castigo de Deus para a humanidade que que estava pecando. E as soluções que eles encontravam para combater a peste negra era o autoflagelo, o arrependimento de todos os seus pecados, né? Reconhecer que existe um ser superior e que esse ser precisa ser levado a sério, porque senão as pandemias, as epidemias tendem a aumentar, e a peste negra mostra muito claramente isso. 2.000 judeus foram mortos por causa dessa peste negra. A igreja também colocava muito a culpa daquilo que estava acontecendo na Europa naquele momento nos judeus. E por isso eles foram assassinados. Ela percorre, para vocês terem uma ideia, de Alexandria, né, no Oriente, a Islândia, um percurso distante de certo modo. Ela toma toda essa região muito rapidamente, num curto espaço de tempo. Então a expansão, o que chama a atenção é que a peste negra ela se expande muito rapidamente, num curto espaço de tempo. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente 40% da população do mundo morre, né? E também por causa disso existe o chamado declínio econômico, né? Muitas pessoas vão perder terreno. Algumas pessoas vão perceber nessa crise, nesse declínio econômico, uma certa oportunidade, porque falta mão de obra. Imagine, a cada 10 pessoas, 4 morreram. Então, falta mão de obra, em compensação, outras pessoas que conseguiram sobreviver vão oferecer um produto agora mais caro, né? Os aluguéis nas grandes cidades da Europa, eles tendem a ficar mais baratos, porque não tem para quem você alugar, então você baixa o preço para ter como negociar. E o mundo feudal também sente diretamente essa questão da peste negra. É aí onde surgem diversas inovações no campo, no sistema feudal. Os médicos, eu vou botar uma imagenzinha aqui para vocês observarem como é que os médicos se vestiam, né? Com casacos longos, com botas, com luvas, uma máscara, não essa máscara que a gente usa hoje por causa da Covid, uma máscara com um bico, tipo um bico de passarinho, que eles carregavam aromas. Existia uma ideia que a peste negra também, possivelmente, você pegava através do fedor das cidades, né? Por causa da quantidade de mortos que essas cidades possuíam. E também era uma situação de questão sanitária. Ok? Sífilis, número 5. Sífilis também é transmitida por uma bactéria. Também foi vista pela igreja como algo ligado ao pecado, porque era uma doença transmitida pelo contato sexual e de mãe para filho, na gestação, ou então por via sanguínea.
A origem até então é desconhecida. Existem hipóteses na Ásia, na África e até aqui na América, inclusive algumas leituras defendem que a hipótese da América é a mais forte, né? Que teria surgido aqui, enfim. Mas ela chega à Europa também por viajantes que tiveram relação com prostitutas, como eu disse para vocês no início. É uma doença transmitida também por contato sexual. Então ela vai para a Europa, se expande para a Europa, para as casas de família também, por contato sexual. E algo importante é que um dos grandes filósofos de toda a história morreu por causa dessa doença, que é Friedrich Nietzsche. Tifo. Tifo também é uma doença ligada à bactéria. Alguns historiadores afirmam que ela possa ter surgido em Atenas, lá de Péricles, por volta de 430 anos antes de Cristo. E depois tem-se uma nova descrição de tifo por volta de 1083, né? No século XI, essa palavra volta a aparecer na literatura do período. Agora, apenas em 1546, já no século XVI, ela passou a ser descrita por um médico chamado Fracastoro, né? Aí ela já entra diretamente na medicina. Um dado importante é que quando Napoleão vai à Rússia e as tropas napoleônicas estão perdendo a guerra e ele precisa se retirar da Rússia, ele perde em torno de 500 a 550 mil soldados por fome, por frio e também acometidos dessa doença da tifo. Por causa disso, o exército francês, logo em seguida, né, um pouquinho depois, eles lançaram a campanha para manter os seus soldados sempre aciados, né, com os cabelos cortados e as barbas também aparadas e de preferência sem barba. Beleza? Ebola, número 7. Ebola também é causado por um vírus. O nome da doença vem do rio Ebola, onde possivelmente encontraram o primeiro caso em 1976 no Congo. Em 89, uma unidade de macacos na Virgínia, nos Estados Unidos, teve um surto da doença, onde todos esses macacos foram sacrificados. E calculam-se que 11 mil pessoas já morreram diretamente por causa do Ebola. Gripe espanhola. 1918. Tiro curto. 1918, 1919. É causada por um vírus. Chega à Europa em virtude da Primeira Guerra Mundial. Existem duas hipóteses para isso. Uma é de que ela teria chegado à Europa por soldados que estavam num grupamento no estado do Kansas, nos Estados Unidos. E a outra por franceses, né? Existem essas duas versões. A Primeira Guerra ela foi decisiva para a disseminação desse vírus muito rapidamente. Que a Primeira Guerra acaba, só que a gripe espanhola, né, a influenza, ela se expandiu muito rapidamente, como é o caso do que está acontecendo agora no mundo, né, do coronavírus. Ele se expande muito rapidamente. Então, muitas pessoas saíram da guerra, foram para suas casas e levaram a influenza. Para vocês terem uma ideia, para vocês perceberem, a gente está falando de gripe espanhola. Mas o surgimento, nem tão pouco, foi na Espanha, possivelmente nos Estados Unidos, ou talvez na França. Mas vocês podem perguntar, professor, mas por que espanhola? Porque como a Espanha na Primeira Guerra Mundial ela era um país que não participou das ações efetivas da Primeira Guerra, né, foi um país considerado neutro, as notícias sobre a gripe espanhola saíam de lá. E o rei Afonso XIII, ele quase morreu vítima dessa doença. Então a Espanha, a imprensa espanhola tinha uma certa
liberdade para divulgar essas notícias, coisa que aqueles países que estavam diretamente ligados à guerra não tinham, em virtude para não causar um certo tumulto nos soldados, naqueles que estavam na frente de batalha, e assim eles perderem o foco do combate. Né? Então a Espanha divulgou em massa essa gripe, que acabou recebendo o nome como gripe espanhola, em homenagem à Espanha. Para vocês terem uma ideia, cerca de 1/4 da população, em menos de 2 anos, ela foi infectada. População de em torno de 2 bilhões de pessoas em 1919, 500 milhões de pessoas foram infectadas. E aqui no Brasil tem uma morte por causa dessa influenza, né? Que é a morte do presidente Rodrigues Alves em 1919. Ele acabara de ser reeleito e morre em 1919. Um caso emblemático na Europa é do filósofo Max Weber, também morre em virtude dessa doença. Os países que tomaram medidas sanitárias mais cedo, consequentemente, conseguiram tratar os pacientes com mais cuidado. E, consequentemente, a sua população também. AIDS, para a gente finalizar. De um vírus, centenas de teorias para o surgimento da AIDS. Ela é uma doença que ficou muito conhecida como uma doença ligada às relações sexuais. Na década de 30, algumas tribos africanas que caçavam macacos transmitiram essa doença para humanos através de sangue contaminado. Né? As pessoas se feriam caçando macaco e o sangue do macaco, que já estava com doença, com HIV, passava para as pessoas e aí começou a transmissão infecto-contagiosa muito rapidamente. Os mercenários, a partir de 1960 e 1970, mercenários que foram para a África para alguns conflitos, né? Para ganhar dinheiro com esses conflitos internos dentro da África, eles expandiram essa doença também na Europa e em outros continentes. Mas o caso mais forte nesse sentido foi o caso do paciente Zero Getandugas. Em 1981, nos Estados Unidos, esse caso ficou famoso como o paciente zero, aquele que começou a ter mais notoriedade dentro da imprensa mundial. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Falamos aí sobre pandemias e epidemias antes do Covid-19. Esperamos que esse cenário ruim na nossa história passe. E valeu! Próxima aula a gente vem com uma outra temática.